Oi, boa noite. Sem Tabus começa e eu quero outra vez receber você com muito carinho. Obrigada por ficar com a gente. Aqui na Novo Tempo, nós sempre separamos um tempo para atender à necessidade de todo esse público querido que nos acompanha sempre. Nós temos programas para crianças, temos programas para jovens, temos programas para família, programas de saúde e aqui você tem um programa, nesse momento, um programa para falar também de sexualidade. E é a Novo Tempo, querendo chegar perto de você e atender às suas necessidades, às suas expectativas, ajudar você na sua vida prática. Nós somos daqueles cristãos que acreditam que o Evangelho faz diferença na vida prática. Se não faz, então ficaremos no campo das ideias e isso não muda nada. Não basta dizer que crer, tem que ter uma vida de fé prática. Essa fé precisa mudar o estado do seu casamento, precisa mudar o estado da sua família, o estado do seu coração. De um coração que outrora andava triste, sem esperança, num coração alegre que tem esperança. Não significa que não tem problemas, pelo contrário, muitos. Eles não cansam de nascer, de brotar no caminho da gente. Mas quando nós temos força, temos fé em Deus, aí nós conseguimos essa força para enfrentarmos os desafios, não é? E os grandes desafios, sabe onde eles estão? Aqui dentro da gente, é no coração da gente. E entenda que quando nós dizemos coração, nossa mente, nossa história, nossa vida, nossas emoções. E um tema que é muito delicado para muitos de nós, ou quase todo mundo tem algum quê de dificuldade, sabia que é na sexualidade? Mesmo aquelas pessoas que encaram, conversando abertamente, dizem que não tem problema nenhum, mesmo aquelas, se nós formos conversar, pelo menos algum dia teve tabu, algum dia teve medo, algum dia teve alguma dificuldade, e assim somos nós, tá tudo certo, ser humano aprendendo a viver. Então vem aqui com a gente no Sem Tabus hoje, para nós ficarmos juntos e aprendermos juntos. Hoje eu quero falar para aquelas pessoas que têm alguma dificuldade na área da homossexualidade. E as pessoas que lidam com estas e que muitas vezes se veem impotentes em ajudá-las. E ajudar, entendam, não é dar um remédio, não estamos falando de doença, mas é dar ouvido, é dar uma palavra, é dar o abraço, é ter o carinho. E quem são aquelas pessoas? Para quem? Para aquelas pessoas que estão sofrendo algum tipo de angústia, algum tipo de sofrimento lhe tem causado essa dificuldade com a sua própria sexualidade. Então eu vou conversar com alguém que tem estudado e se dedicado a ouvir e a atender e a ajudar na sua convivência, na sua comunidade religiosa, no lugar onde ela está. E eu quero convidar você a prestar atenção nesse diálogo para que você também seja um agente de afeto, de amor, de carinho a homossexuais, a travestis, a prostitutas, a heterossexuais envolvidos com qualquer dificuldade da sua ordem pessoal. Não interessa, mas escolhemos esse tema homossexualidade e a partir dele a gente aprende a lidar com as dificuldades gerais das pessoas quando elas procurarem ajuda. Combinado assim? Então vamos lá, eu apresento a vocês a Juliana Nascimento. Bem-vinda, Juliana, tudo bem com você? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui de novo. Obrigada. Juliana, como é que você começa a ser um ouvido saudável, um ouvido atento para ouvir pessoas com dificuldades na vida sexual? Eu acho que como cristão, né, todos nós a gente tem que ter esse amor, essa empatia de se colocar no lugar das pessoas. Mas quando eu comecei a sentir esse chamado, eu não tinha essa empatia, eu não tinha esse amor. Eu vi que, na verdade, eu tinha algumas atitudes que eram até meio homofóbicas, né? Eu tinha vontade de, às vezes, até agredir, achando que aquilo estava desrespeitando as pessoas, porque o homossexual masculino, a gente estava muito mais acostumado, né? E, de repente, o homossexual feminino começou a sair do armário, começou a aparecer muito mais, e aquilo meio que me chocava. Então, Você se sentia agredida. Isso. E eu trabalhava com aconselhamento com mulheres com depressão, síndrome do pânico, toque e outros distúrbios. E eu achava que as lésbicas nunca iam aparecer por lá. E, de repente, eu fui vendo esse meu comportamento e eu comecei a conversar com o Senhor. E ver que eu não conseguia amar o diferente. Eu só conseguia amar aquele que era igual a mim.
E eu comecei a pedir para o Senhor derramar desse amor sobre a minha vida. Então, eu tive N situações para mostrar primeiro o que estava em mim. Olha como você não aceita. Olha como você rejeita. Olha como você trata diferente. Olha como às vezes até você é agressiva. Você precisa mudar isso em você. E o Senhor foi trabalhando, foi derramando um amor por essas pessoas dentro de mim. E de repente começaram a chegar as mulheres com depressão por conta da homossexualidade. Então, o primeiro passo, assim, eu ouvia as pessoas. Não, elas estão doentes, elas precisam de ajuda. Isso para mim era fácil ouvir. Mas quando foi algo que estava fora do contexto, eu vi que eu não conseguia ter esse amor. Então, eu acho que a base da pessoa que quer ouvir, que quer ajudar, é o amor de Cristo. E eu sempre falo para as pessoas, se você não tem esse amor, peça que o Senhor vai te dar, porque Ele me deu. Eu sei o tipo de reação que eu tinha, que hoje estudando, entendendo, eu vejo que elas realmente eram homofóbicas, eram até agressivas, mas o Senhor derramou esse amor para eu poder ouvir, entender, porque todo mundo que chega para a gente, eles têm uma história, né? Às vezes a pessoa só olha o estado que aquela pessoa está hoje, mas ela tem uma história. Aconteceram traumas, aconteceram abusos com aquela pessoa para que hoje ela se tornasse aquilo ou para que hoje ela estivesse vivendo dessa forma. E aí eu tive que ter um olhar de amor que não julga. Não interessa com que forma que ele está aparecendo na minha frente, eu preciso ouvir. Me conta o que te incomoda, me conta o que fizeram com você. E aí, quando você começa a ouvir a história dessas pessoas, quando você começa a emprestar o seu ouvido para que ela coloque para fora tudo aquilo que machucou, tudo aquilo que traumatizou, as dores, as aflições, né? Os sentimentos ruins, porque às vezes a pessoa, ela só sabe falar do que ruim te fizeram, mas ela também, sim, por conta daquilo, sentiu coisas ruins, que ela também precisa pôr para fora e pedir perdão. Então, quando a gente consegue sentir o amor de Jesus pela nossa vida e fazer com que esse amor alcance a outra pessoa, a gente começa a ser ouvido e ela começa a pôr para fora, né, tudo aquilo que precisa ser tratado. O interessante é que, assim, não é você quem sai à procura dessas pessoas para oferecer ajuda. Você está falando de pessoas que vêm até você pedir ajuda. Isso é uma coisa que eu considero importante dizer para não ficar nenhuma ideia de que nós estamos à caça de pessoas para entrar na vida dela, na intimidade dela, intromissão na vida alheia. Não é essa a proposta. A Juliana faz parte de uma comunidade religiosa e ela se dispôs a estudar, a ser treinada na sua comunidade religiosa, a ser treinada junto com a sua liderança para atender as pessoas que vão buscar ajuda. Pessoas que vão buscar ajuda nas igrejas, pessoas que não encontraram ajuda em outros lugares e querem encontrar na igreja. Há comunidades ou propostas religiosas que vão se dar no mérito da oração, no mérito do jejum, de outras maneiras religiosas de lidar com dificuldades, até tratando-as como temas espirituais somente. Essa é uma proposta de aconselhamento, de aproximação, de amor, de ouvir, de atender às angústias, às necessidades. As mudanças seguintes são seguintes, elas virão, mas esse é o começo de tudo e que se aplica, amados, a tudo e a todos nessa vida. Primeiro, amor, empatia, coração aberto, disponibilidade para ouvir. Se as pessoas não cristãs ou pessoas mesmo cristãs que estão em sofrimento não encontram isso em nós, elas vão encontrar noutro lugar? Se encontram noutro lugar, quem então está ocupando um lugar que deveria ser do cristão de ter amor e o coração aberto para atender, não é? E ok, você então tem que primeiro aprender a amar, né? Tem que primeiro a derrubar as barreiras do preconceito. E aí, quando você se deparou com os primeiros casos assim bem difíceis, como é que você estava e como você se portou? Então, as primeiras que apareceram foram as mulheres. E depois que eu comecei a estudar, você começa a fazer conexões no reino, né? Aí não só mais na sua comunidade, mas você começa a fazer conexões. E é um meio muito carente de conselheiros. É verdade. Né? Então, quando uma pessoa descobre, fulano aconselha nessa área. Então, começa a vir gente de onde você menos imagina. Então, as pessoas que chegam, elas são pessoas que se conscientizaram daquilo que a Bíblia fala sobre isso e que não estão felizes com a forma que elas estão vivendo. Então, quando eu comecei a ouvir os primeiros casos, né,
E eu atendi meninos que foram garotos de programa, eu atendi ex-travestis, eu atendi uma série de casos que, à primeira vista, choca a gente, né? Então, quando eu me deparei com isso, a primeira coisa que eu tive que ter dentro de mim foi... Eu também vim de um histórico onde a minha sexualidade não agradava o Senhor e o Senhor, com graça e misericórdia, me alcançou. Então, eu lembro que numa das primeiras vezes, assim, eu estava muito soberba ainda, achando que, assim, o pecado dele era muito maior que o meu e achando que eu podia olhar com ar de superioridade, e o Espírito Santo falou de uma forma muito clara para mim: lembra de onde eu te tirei. Lembra em que estado você estava quando eu te chamei. Então, quando Paulo fala lá em Coríntios 6, que as pessoas usam muito essa palavra para dizer, porque os homossexuais, ativos, passivos, os idólatras, os homicidas, toda sorte de pecado não vão entrar no reino dos céus, a gente tem que lembrar que é uma carta à igreja. Ele está falando para o corpo de Cristo. E ele cita uma série de pecados e fala assim, todos vocês foram assim. E vocês foram transformados e foram lavados e foram alcançados pela graça de Deus. Então, quando eu comecei a ver o pecado do meu irmão com o mesmo peso do meu pecado, porque ele pode chegar aqui tendo praticado toda sorte de distúrbios na sexualidade dele, só que uma mentira tem o mesmo peso, leva para o mesmo lugar. Então, quando eu comecei a olhar com o mesmo peso de pecado e a mesma graça que nos alcança e nos tira desse lugar, eu comecei a ser mais misericordiosa e eu comecei a tirar toda aquela, não, eu sou igual a você, eu estou no mesmo nível, eu só estou aqui para te ouvir, para fazer com que você também se escute, se entenda, veja que o que você se tornou hoje foi tudo aquilo que fizeram com você. Mas hoje, essas situações, elas não me assustam mais. Porque eu sei que o mesmo Deus que me tirou de uma sexualidade que era heterossexual, mas era totalmente pervertida também, é o mesmo Deus que vai entrar e vai restaurar qualquer distúrbio que a pessoa tenha, seja um vício, seja uma atração pelo mesmo sexo, é o mesmo Deus, é a mesma graça. Maravilhoso. Você disse a respeito de depressão, de mulheres que te procuravam porque elas estavam muito infelizes por se descobrirem homossexuais. E, de fato, sabe-se de um número significativo de homossexuais ou pessoas que estão se vendo e ainda sem entender e sem saber nada, são postas em situação de risco e suicídio. Sim. Algumas tentativas e outras que alcançam de tanta angústia, de tanto desespero. Você, ao se deparar com esses casos, precisa estar muito preparada, muito pronta, muito cheia de amor, muito cheia de Deus para recebê-las e dar a elas uma oportunidade de enxergar a luz. Isso é um trabalho maravilhoso no reino de Deus, né? A depressão ela é um misto de insatisfação, né, de tristeza e dor. E quando você encontra os dois quadros, eu vou te falar que é muito mais difícil. Eu atendi um menino com 8 tentativas de suicídio. E a primeira coisa que ele precisa entender é que eu não estou preocupada com o trejeito dele, eu não estou preocupada com a sexualidade dele, eu estou preocupada com que ele seja salvo, com que ele entenda que ele é amado, com que ele entenda que ele nasceu para a vida e não para a morte. Porque muitas vezes as pessoas se deparam com uma teologia da condenação que só sabe dizer que ele é abominável. Então, já tive casos, por exemplo, de um menino que era garoto de programa, que a primeira vez que ele entrou numa igreja, ele ouviu que ele era abominação. E como neste contexto, porque a Bíblia diz que nós que somos espirituais discernimos espiritualmente, mas um ser que é totalmente carnal, ele não vai entender aquilo que é espiritual. Então, ele ouviu isso e falou, eu nasci assim, e se eu nasci abominável, eu sou uma abominação, eu nunca mais vou procurar a igreja, eu nunca mais vou procurar estar com cristãos. Então, a primeira coisa que precisou ser desmistificada foi, não, você é filho amado. Mesmo que você tenha toda sorte de pecado, o amor de Deus por você não muda. O que vai mudar é se você quer agradá-lo ou não. Então, quando você encontra essas duas situações, uma depressão, uma síndrome do pânico, um toque, porque já virou uma mania de perseguição e etc., o meu primeiro olhar não é para a sexualidade. O meu primeiro olhar é para que ele encontre vida.
Porque quando eu comecei esse aconselhamento para homossexuais, eu ficava muito confusa, porque o contexto em que eu fui criado, ele era de muita condenação. Eu tive que reaprender o evangelho. E eu pedia muito para o Senhor uma palavra que me dissesse sobre esse amor que precisa alcançar em primeiro lugar. E o Senhor me deu Salmos 85:10, que ele diz assim, que o amor e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijam. E o Senhor começou a me falar que o amor é Ele, a verdade é Ele, a justiça é Ele, a paz é Ele. Então, se eu apresentar o amor e essa pessoa se mergulhar no amor de Jesus, se ela se sentir amada, se ela começar a vencer esses desejos de morte que acompanham diariamente, ela também vai encontrar a verdade, porque é uma das faces dele. Então, Juliana, se preocupe com que ele me conheça. Se preocupe com que ele conheça o amor. Porque como nós somos alcançados? Por laços de amor. Não foram por laços de condenação. Então, se preocupe com que ele me conheça em amor. Porque durante muito tempo, eu achava que algum esforço meu poderia mudar alguma coisa. E aí o Espírito Santo falou comigo, o crachá de Espírito Santo é meu, ainda continua sendo meu o papel de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu só preciso que você leve amor. E muitas pessoas, durante muito tempo, eu só amei. E chegou a hora que o Senhor falou, agora confronta. Mas, em primeiro lugar, foi o amor. Estou aqui para te ouvir, estou aqui para te escutar. Porque uma pessoa que ela está em depressão, ela está em laços de morte. Exato. Né? Eu já tive depressão, eu sei como é que é. Todos os dias você só quer não ter acordado. Então, a primeira coisa é fazer com que a vida entre dentro dela, com que esse espírito seja vivificado. E depois que a vida entra, não tem como Jesus passar por um lugar e nada ser transformado. Aqui no Sem Tabus você tem um lugar muito especial. Sim, basta falar com a gente e nós temos muito prazer em saber que você está aí do outro lado, acompanhando, assistindo sempre, ouvindo sempre. Aos amigos que nos escutam pela Rádio Novo Tempo, obrigada. Você que é internauta e nos acompanha sempre, muito obrigada também. E você que está nos acompanhando pela TV Novo Tempo, estamos em rede para ficar mais perto de um maior número de pessoas e então levarmos muita informação boa, muita conversa boa. E eu conversava com a Juliana antes de começarmos o programa e a Juliana dizia assim, Darleide, aprendi tanta coisa na vida assistindo o Sem Tabus e hoje você está aqui com a gente e é um prazer receber. Acho muito bonito o seu trabalho e vale dizer que a Juliana, ela é uma profissional numa área, no seu dia a dia, mas a sua vida de quem foi alcançada pela graça de Deus um dia é também para servir nessa área da sexualidade como conselheira e ela viaja dando palestras, tem seus finais de semana bem ocupados, servindo, ministrando, ensinando e eu acho isso tão especial porque é um chamado que você recebe e eu quero motivar você a pensar no chamado que Deus tem feito a você também. Será que você não é uma pessoa que tem o dom do aconselhamento e deva dedicar-se a ele como conselheira? É um dom. A palavra do Senhor diz que é um dom. Se o Senhor nos dá, mas muitas vezes nós não nos damos conta daquilo que o Senhor nos deu. Então perceba, se o Espírito de Deus tem chamado você, se você é uma pessoa de confiança, uma pessoa confiável a outras, dedique-se, estude sobre determinadas áreas da vida humana onde você pode servir melhor. Não é que não precisa porque é dispensável, mas talvez você já tenha feito uma graduação, já seja um profissional de uma área, mas você pode ser um conselheiro para ouvir pessoas que estão com dificuldades no casamento, para ouvir pessoas que estão com dificuldades na área da sexualidade. Se isso é um dom, toma o dom que o Senhor te deu e usa. Está aí a Juliana como prova disso, que pode ser uma conselheira, palestrante, como você é. Antes de irmos para o intervalo, Juliana, você dizia para nós que na primeira fase do atendimento que você faz às pessoas que vão buscar ajuda na sua igreja, garotos de programa, garotas de programa também, pessoas que enfrentam o drama da homossexualidade, mas não estão satisfeitas, não querem.
e você as recebe. Aí você disse para nós de todo um processo de amor que precisa ser entregue e desenvolvido. Só que num dado momento você disse, Darleide, vai chegar a confrontação, o momento da confrontação. O que é e como é o momento da confrontação? O momento do confronto, ele vem muito... Com cada pessoa acontece de uma forma, né? Tem muita gente que você quase não confronta porque ele se dedica tanto a conhecer Jesus e a ser liberto de todos os traumas que ele tem, que ele mesmo chega para você e começa a entender que aquilo não é certo e a querer mudar de rumo. Mas algumas pessoas, a gente está falando de cristãos, né? Está falando de cristãos com distúrbio na sexualidade, mas alguns, eles querem trazer para você uma nova forma de ver o evangelho. Ele quer te convencer que o que você está falando, não, isso aqui era para outra época, não é para esse tempo. Olha só como as coisas estão hoje. E a nossa base é a palavra. Então, todos os nossos confrontos também serão na palavra. Porque quando Paulo pregava aos coríntios e aos romanos, ele estava pregando para homens que, inclusive, tinham essa prática no seu dia a dia. Os imperadores, os reis, eles tinham essa prática. Quando ele fala para toda essa sociedade, ele está falando para uma sociedade que fazia parte do contexto dos cultos pagões e etc. Então, é na palavra que a gente vai confrontar essas pessoas, trazendo luz sobre o pecado delas. Porque quando elas tentam trazer de alguma forma uma teologia que não é o que nós cremos, mas Jesus não falou nada sobre homossexuais, queridos. Para bom entendedor, meia palavra basta. Eu digo assim, Jesus disse que veio para cumprir a lei, não veio para descumprir a lei. Então, existem confrontos em N áreas. Uma é a teologia. Tem muita gente que vem com uma teologia deturpada e quer te fazer engolir uma verdade absoluta dele que não existe. Outra é a da identidade, porque quando a pessoa cresce nesse contexto, acreditando que aquilo é certo, ela também acredita que ela nasceu daquela forma. E aí eu vou precisar trazer essa pessoa para a identidade, eu vou ter que ir para o início, eu vou ter que ir para Gênesis, eu vou ter que dizer para ela o que foi que Deus criou e como Deus determinou que seria feito. Né? Ouvi programas maravilhosos de entrevista com os pastores que falaram muito bem do que é o sexo. O sexo é uma bênção dentro do casamento, debaixo da aliança do matrimônio, homem e mulher. Então, muitas vezes, o confronto vai ser na identidade. Vou ter que trazer ele para a identidade que Deus deu para ele, fazendo ele enxergar que a identidade que ele recebeu não é a que ele está vivendo hoje. Né? E o nosso adversário, ele sempre vai lutar para que nós não tenhamos a identidade de filhos de Deus. Afinal de contas, ele não foi criado para ser um adversário. Ele não foi criado para ser o diabo. Ele foi criado para ser um anjo de luz. Ele é o primeiro sem identidade da história. Então, uma coisa que eu friso muito é essa identidade que sempre vai ser questionada e que ele sempre vai tentar roubar, destruir ou rotular. Você é isso, você é aquilo. Muita gente que ouviu palavras de maldição desde que era muito cedo. E eu trago isso para o contexto bíblico e trago isso para Cristo. Porque Cristo foi o primeiro que teve a identidade dele questionada. Né? Ele acabou de ser batizado por João Batista, os céus se abrem, eu acredito que foi um evento. Né? O próprio Pai diz, este é meu Filho amado, em quem eu tenho grande prazer. E o Espírito Santo o leva para o deserto. E todo mundo fala das tentações, falando de provisão, falando de poder. Mas antes de oferecer qualquer coisa, o diabo diz, se tu és o Filho de Deus. Então, se o próprio Jesus, ele tentou questionar a identidade, ele tentou de alguma forma confundir essa identidade, o que ele não faria com nós, seres humanos? E a maioria vem dessa infância onde teve uma identidade totalmente distorcida, confusa. Então, alguns o confronto é na identidade, outros o confronto é na falta de perdão. Né? A pessoa nunca conseguiu liberar um perdão para o abusador, nunca conseguiu liberar perdão para o pai que foi ausente. E esse é o contexto que vai chegar para a gente. Né? Pessoas que vieram de famílias disfuncionais, né? Filhos de mãe solteira, as meninas que tiveram uma péssima experiência com a figura masculina, os meninos que tiveram a ausência da figura masculina. Então, tudo bate muito com paternidade, que dá propósito, que dá direção, que dá identidade. Então, eu vou ter que tratar esse perdão primeiro, vou ter que trabalhar essa reconciliação. E outros é naquilo que a gente chama de vício mesmo.
né? Que ele já passou por todas essas etapas, ele quer viver isso e vai para o vício. Então, tem pessoas que a gente trata N coisas e quando você chega nesse vício, ele não dá conta. Por quê? Porque quando nós temos uma experiência de prazer fora da hora e o nosso corpo ele foi criado com as terminações nervosas para nós sentirmos prazer, aquilo foi tocado antes da hora, foi ensinado de uma forma errada, mas o cérebro dele registrou. Então, tem muita gente que não entende também esse caminho de morte. Eu preciso morrer todos os dias para essa vontade. Eu nunca vi ninguém conseguir ser limpo praticando o pecado. As pessoas sempre são limpas quando elas se afastam do pecado, né? Então, eu me afasto da prática, eu consigo começar a trabalhar Cristo em mim. Agora, muitas pessoas, elas escolhem em determinado momento, não. Eu vou dizer sim para a minha carne, eu vou dizer sim para a minha vontade e não vou morrer, como Paulo dizia, que por amor a Ele somos entregues à morte todo dia. Não, eu não vou morrer para a minha vontade. Eu quero continuar nesse caminho. E muitas pessoas... Eu quero Cristo, mas quero minha vontade. Isso. E daí, então, eu não quero Cristo tanto assim, não né? É? Então, eu vou para a minha vontade e essas pessoas abandonam o aconselhamento, o tratamento, com o que quer que seja, porque até muito pouco tempo atrás, os psicólogos não podiam mais aconselharem e conduzirem as pessoas que não estavam mais satisfeitas com sua sexualidade. Então, aonde elas iam parar, com certeza? Na igreja. Né? E tem pessoas que chegam uma determinada hora que falam, não, eu quero continuar nessa vida, eu sei que é pecado, eu sei que Deus não se agrada, mas é mais forte que eu. Não, você não morreu, você não entendeu. A gente precisa ter um encontro real e verdadeiro com Cristo para entender isso. Mas o confronto ele pode acontecer em diversas áreas. Eu creio que quando a pessoa entende a identidade dela, eu fui criado por Deus para um propósito e Ele me escolheu assim, né? A Bíblia fala disso, que o Senhor nos chama lá da eternidade. Então, nós estamos aqui, não somos obra do acaso. Muitos que vieram de famílias que eles carregam com eles a bastardia, não conseguem entender esse amor de pai. Então, você leva primeiro ele para todo esse contexto de restauração na alma. O resto, o trejeito não é o mais importante. Juliana, como que você aconselha, como você orienta o desenvolvimento dessa familiaridade de um que andava longe e agora precisa reencontrar sua identidade como filho? Ele antes não se via filho, pelo contrário, muitos deles, porque lembra, nós estamos falando no contexto de igreja, então esses são acontecimentos e eventos que se dão dentro das igrejas. Dentro das igrejas tem pessoas enfrentando desafios com sua sexualidade, tem homens dentro da igreja que são homossexuais, mas como vai dizer, a quem vai dizer, onde vai buscar ajuda? Isso é uma coisa que eu também quero trazer contigo aqui no nosso diálogo, é a postura da pessoa frente a uma igreja que espera santidade, que espera bom comportamento e espera. Né? Isso assim, eu sou cristã, frequento igreja, sou religiosa e a premissa do bom comportamento é de cara. Você, claro que não vai se ver num ambiente de igreja, você não consegue se ver num ambiente de igreja onde as pessoas abertamente continuam sua vida, suas práticas, seus erros, sabe? Então, é difícil a gente lidar com essa coisa do comportamento e a salvação pela graça que vem primeiro e etc. Mas acontece, gente, estamos ali dentro da igreja, pecadores como somos, em transformação. Pela graça, não estamos ali fazendo de conta, não estamos ali brincando de ser crente. Tem um processo acontecendo. Quem conhece a Bíblia sabe que este processo se deu na vida de todos eles. Você vai ver Jacó, você vai ver o próprio Abraão, você vai ver Moisés na sua lida com sua família, você vai ver a luta de todos eles, você vai encontrar um Davi, você vai encontrar um Pedro, um Paulo, um João e quem você quiser, José na sua família, quem você quiser. Está ali aberto que todas as pessoas crentes no poder de Deus, no Deus único e verdadeiro, mas elas com suas lutas abertas, entende? Então, não espere santinhos, bonitinhos, todo transformadinho na vida cristã, porque não tem, tá? Muito bem. Mas é um ambiente em que é muito difícil nós contarmos, por exemplo, da homossexualidade, de um homem chegar e contar até para o pastor, até para os seus irmãos, para um dos seus irmãos de igreja e dizer, olha, eu tenho desejos homossexuais. Isso é muito difícil, né?
Mas, enfim, e a outra questão é a respeito de como é que se desenvolve espiritualmente, como é que é esse treino espiritual. Mas vamos só à primeira pergunta a respeito do ambiente, igreja e o indivíduo em sofrimento. Então, a igreja, durante muito tempo, ela viu o sexo, e eu falo porque já chegaram mulheres casadas para mim, achando que o ato sexual dela com o marido dentro do casamento ainda era pecado. Então, isso foi uma herança que a gente trouxe meio da igreja católica, de Agostinho e etc. Aquela coisa, parecia que o sexo virou uma coisa suja, né? E demorou um tempo para a gente trazer de novo, com a luz da palavra, que o sexo é um presente de Deus. Quando a gente fala sexo, a pessoa imagina o capeta com um tridente na mão, ela não imagina Deus. Imagina criando o corpo humano, mas ela não imagina Deus indo lá e fazendo um aparelho sexual. Ela não imagina. Então, parece que é uma coisa totalmente desconexa com Deus, quando na verdade é totalmente conexa. Dentro da igreja, esse é o primeiro tabu que precisa ser desmistificado. Falar de sexo precisa fazer pauta, fazer parte da pauta da igreja. E a igreja resiste muito para falar de sexo. Logo, as pessoas resistem muito para falar da sua sexualidade. E muitas pessoas falam, o meu problema sexual posso contar para qualquer um, menos para as pessoas da igreja. Porque muitas vezes não vai vir um olhar de amor, vai vir um olhar de julgamento. Muitas vezes a pessoa não vai guardar aquilo para ajudar a pessoa, vai espalhar para todo mundo. E todo mundo luta pela reputação, né? Eu não quero ser visto dessa forma. Muitas pessoas também criam uma barreira. Elas não querem falar sobre isso. Às vezes, nem o próprio pastor tem uma vida sexual tão bem resolvida, né? E ele não dá essa abertura. Já peguei casos de pessoas que tentaram falar e foram escorraçadas. Já peguei casos de pessoas que tentaram falar e o pastor falou, olha, eu vou ser sincero com você, não tenho condições de te atender. Não tenho condições de lidar com isso. Então, tem muita gente despreparada também. Mas esse julgamento, eu acho que é o pior. Porque se eu chegar para você e falar assim, eu falei mal de fulano, pequei, fofoquei, estou querendo pôr isso para fora, estou querendo confessar. Você fala, ai, amém, também falo da fulana, também... Ok, agora se eu chegar e falar assim, olha, eu tenho um distúrbio sexual, eu tenho um vício sexual, a pessoa já dá um passo para trás e já se fecha, né? A gente percebe isso muito. Então, as pessoas não se sentem à vontade, elas são muito resistentes. Eu escutei semana passada, acredito, uma mulher que ela deve ter os seus 35 anos. Foi a primeira vez que ela falou do abuso que ela teve na infância. Um menino de quase 40 anos, menino não, né? Já um rapaz de quase 40 anos, que pela primeira vez falou dos desejos homossexuais que ele tem até hoje. Então, as pessoas guardam isso durante muito tempo, tentam resolver sozinhas e, às vezes, quando procuram essa ajuda, não conseguem encontrar e vão se atolando cada vez mais. Então, o que nós precisamos? Olhar para essas pessoas como Jesus olharia. Jesus, eu tenho certeza que em momento algum, quando ele se encontrou com aquela mulher samaritana no poço, ele teve vontade de ignorá-la ou ele a deixou numa saia justa que fizesse com que ela não se sentisse à vontade para falar com ele. Não, ele tocou no ponto exato. Se abra, eu sei da sua vida, você pode me contar. Eu não estou aqui para te atirar pedras, né? Como foi o caso da mulher adúltera. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, esse é o primeiro contexto que nós precisamos ter como igreja, porque quando chega, principalmente o homossexual cheio de trejeitos, muitos ou vão ignorar, fazer de conta que ele é invisível, que ele não está ali, ou fazem de conta que nada está acontecendo, ou a mulherada abraça e vista o personal high style, personal style, alguma coisa, qualquer coisa que já era o que ele fazia lá no mundo, ou ele vai para um contexto de total ignorância, achando que ele pode permanecer daquela forma, quando na verdade ele precisa ter alguém para aconselhar. A gente não consegue colocar, homem só aconselha em homens, mulher aconselha em mulheres, é quem está disponível, mas ele precisa conviver com homens, ele precisa aprender como os homens se comportam. Peguei um menino agora recentemente que ele falou para mim, Juliana, eu não sei como um homem se comporta. Eu fico procurando sites para entender como o homem hétero se comporta, porque eu não convivo, eu não sei como ele se comporta. E isso é muito triste. Estamos aqui no Sem Tabus hoje conversando com Juliana Nascimento e estamos pensando em como ajudar pessoas que estão precisando de ajuda e pedindo
não estão sendo obrigadas, não estão sendo puxadas pelo braço, elas estão pedindo, elas estão precisando. Você conhece alguém? Tem algum amigo, alguma amiga que tem dificuldade, um filho, uma filha que está nessa luta da sua sexualidade, que diz: mãe, pai, eu sinto desejos homossexuais. Isso é terrível para muitos pais, mas é preciso enfrentar, é preciso lidar com isso. E é preciso ouvir esse filho, essa filha, esse amigo. E aí você vai me dizer: mas e então, o que eu faço para ele mudar? Olha, não é assim, não é desse jeito. É um caminho, é uma história que vai além do o que eu faço para meu filho voltar a ser hétero, o que eu faço para minha filha voltar a ser hétero. É mais que isso é muito simples do ponto de vista de que a mãe ou o pai, ou amigo, ou quem quer que seja, ou pastor, a igreja quer para o membro, mas até alguém ser, alguém estar no lugar que é adequado, que é devido para o seu bem-estar, para o seu lugar como filho de Deus, não é assim, entende? Então vai precisar de você está pronto, está com o coração aberto, está com o coração tranquilo, cheio da graça de Deus para deixar fluir e alcançar a outra vida. Eu sei que é difícil para você, pai e mãe, eu sei que é difícil para quem está lidando com isso, sim, mas é que não tem um remedinho na farmácia para resolver nem esta e nem outras questões significativas na vida, tá bom? Então, obrigada por ficar aqui com a gente, por nos dar os seus ouvidos também atentos e que as palavras ditas neste e tantos outros programas sirvam para te manter em pé, em condição de ajudar a outros, com a confiança de que Deus é Deus sobre todas as coisas. Juliana Nascimento trabalha aconselhando, lidando com pessoas que estão em dificuldades com a sua sexualidade e nós já falamos aqui hoje sobre o reino da graça, o reino da bondade de Deus e a necessidade de pessoas que acolham as outras, que ouçam as outras, que se disponham para ouvir as outras. Muito bem, vai passando o processo ao tempo da confrontação, sobre isso falamos no bloco anterior, e eu deixei a seguinte questão e quero retomá-la agora. Como é que se faz o treino espiritual numa vida que está ou afastada de tudo, de Deus, por falta de conhecimento, enfim, N questões, ou alguém que está no contexto religioso, frequenta cultos, conhece a Bíblia, sabe o que Deus diz, o que Deus não diz na sua palavra, mas você o tempo todo está dizendo para nós sobre conhecer a Jesus. Como você ajuda aos seus aconselhados a se movimentarem no reino de Deus, se aprofundando no conhecimento de Cristo? Eu acredito que o amor que você vai ter por alguém parte do conhecimento, né? Não tem como você se apaixonar por alguém, não tem como você amar alguém se você não conhecer. E muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, infelizmente, elas não conhecem Jesus, como ele é, mas sim da forma que elas o olham. E muitas vezes, esse espelho que ela tem de Jesus é o espelho do pai terreno que ela teve. Então, muitas vezes ela olha Jesus como Jesus carrasco. Muitas vezes ela olha Jesus como Jesus que está sempre pronto para açoitá-la a cada pecado que ela pratica. Então, o meu primeiro passo é trazer essa pessoa para conhecer Jesus na essência. E isso vai acontecer através da leitura da palavra. Então, uma das coisas que eu sempre passo é um plano de leitura da palavra de Deus, baseado em Mateus, Marcos, Lucas e João, para ela conhecer Jesus falando, Jesus andando, Jesus se relacionando com 12, com 70, com 3, né? Não se ligando com dependência a ninguém, fazendo aquilo que ele vê o Pai fazer, sendo humilde, sendo amável, abominando a religiosidade como algo de julgamento, não como uma religião, mas Jesus com olhar relacional, Jesus com graça, Jesus com amor e com a ajuda do Espírito Santo, e me coloco muitas vezes à disposição. Qualquer coisa que você não entender na palavra, eu quero sentar junto com você. Eu quero entender isso junto com você. Então, o primeiro passo é conhecer. Eu não conseguia amar Jesus antes de conhecê-lo. Eu precisei conhecê-lo, eu precisei mergulhar nele. E quando a gente se coloca aos pés dele, ele nos alcança, porque ele sempre está aqui, a gente que vai se distanciando. Então, a gente volta ao ponto e a gente fala, eu estou aqui, vem falar comigo.
e começa a mergulhar na palavra de Deus. E muitas vezes, só esse esforço de conhecer o Senhor, porque a Bíblia fala de conhecermos o Senhor e prosseguirmos em conhecer o Senhor. Então, quanto mais ela se aprofunda, mais as coisas começam a se mexer por dentro dela. E aí vão vir as perguntas, e aí vão vir os questionamentos. E aí você percebe o quanto essa vida, ela quer saber de Jesus. E você começa a apontar a direção para ela. Mas a primeira coisa é o conhecimento pleno de Jesus. Muitas vezes você vai precisar orar por essa pessoa que vai estar também aliada com uma depressão, aliada com uma tendência suicida. Você vai precisar orar, você vai precisar deixar ela chorar junto com você. Mas se não tiver a palavra, que é a nossa base, e eu sempre falo isso para as pessoas, esquece a Bíblia como livro. Ela não é um livro, ela é alimento. Alimento para o teu espírito. Então, como que se dão as coisas? Eu vou lá fazer uma dieta, deixo de comer tudo que é porcaria e preciso comer o quê? Algo saudável, eu não posso ficar sem comer nada. Então, estou me afastando dessa prática de pecado que alimentava a minha carne e agora eu preciso dar bom alimento para ela. Então, ela vai precisar ler a Bíblia sempre, para alimentar o espírito dela e ele começar a se fortalecer. Senão, na briga do espírito da carne com o espírito, a carne sempre vai vencer. Tem hora que ela vai ganhar de WO, porque o espírito nem comparece. Então, ele precisa exercitar essa vida espiritual, trocando esse alimento, que era o pecado, pela palavra de Deus. E ele começa a se fortalecer, começa a se desenvolver. E aí ele começa esse processo de santificação, mas sem conhecer a Jesus na essência, sem se debruçar aos pés dele, com o que quer que você tenha. Às vezes são só as suas lágrimas, né? Às vezes você não tem nem palavras, mas você precisa entrar nesse relacionamento. A gente não se relaciona com o que a gente não conhece. A gente precisa conhecer. E às vezes a gente começa num oi, e aí, tudo bem? Depois a gente já se sente à vontade para falar, e aí, amiga, vamos fazer alguma coisa? Né? A gente precisa se aproximar. Então, trazendo para esse contexto de um amor que o abraça e que está ali para se relacionar, conhecendo Jesus dessa forma, se ele aceitar esse desafio, e muitas vezes é um desafio, muitas vezes todas as figuras de liderança que passaram pela vida dele, de autoridade, só o feriram, só o machucaram. Como que ele vai se entregar para alguém, né, que mais uma vez vai ser o pai, vai ser o líder? Como que eu vou entrar nessa relação? Então, às vezes é um desafio. Se entrega, vamos ver se dentro de um mês fazendo isso vai acontecer alguma coisa diferente na sua vida. E Deus, ele é tão bom, ele se manifesta com tamanha graça, com aqueles que o buscam, que a gente começa a ver no rosto da pessoa a transformação, a gente começa a ver no olhar, a gente começa a ver na vontade de repente, sair de um quarto que a pessoa fica presa 7 dias da semana. Esses primeiros passos, para mim, são os maiores resultados. Quando as pessoas vêm confessar pequenos pecados, assim, pequenos não, né, mas coisas que a gente às vezes passa batido. Por exemplo, eu empurrei um cara dentro do metrô. Eu menti uma coisinha do meu chefe, assim, uma coisa que às vezes a gente passa por cima e a pessoa vem trazendo para você pequenas coisinhas do dia a dia que o Espírito Santo começou a incomodar. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar nessas pequenas coisas, eu sei que o caminho está aberto para que ele chegue onde ele precisa chegar. Que bonito. Me chamou muita atenção quando você disse de levar essa pessoa a encontrar Jesus enquanto ele está andando, o que Jesus estava falando, com quem ele estava. É trazer isso que está escrito para a vida real, né? Esse personagem salta dali, vem para a minha história e eu lido com ele tete a tete. E de fato nós muitas vezes, eu aqui estou até pensando na Igreja Adventista do Sétimo Dia, a minha igreja, a Igreja da Novo Tempo, que é uma igreja que tem assim muito conhecimento bíblico, muita teologia, e nós muitas vezes ficamos muito abastecidos, viu, desse conhecimento. Eu sei que estou falando para muitos adventistas do Sétimo Dia, como os demais de outras denominações, mas agora falando aos meus da minha igreja, digo, nós às vezes ficamos muito abastecidos no conhecimento da profecia. Nós sabemos os acontecimentos proféticos, sabemos o que cada capítulo, cada versículo, e dentro da nossa teologia, né, nós ficamos muito confortáveis nisso, do conhecimento, mas tem ou não tem gente, aos centenas de milhares,
com conhecimento teórico da profecia, de Gênesis a Apocalipse, das profecias de Daniel, conhece o que significa a estátua de Nabucodonosor, o que significa a besta do Apocalipse, o que significa o 666, mas está com a vida em frangalhos. Então, esse tipo de conhecimento, e isso se aplica a outras denominações com a sua teologia, teologia batista, teologia católica, as teologias, mas a teologia, sabe, a letra, o conhecimento dela, se eu não tenho uma vivência com o centro de tudo isso, que é puramente Jesus, o centro da profecia é Jesus. O centro das profecias de Daniel, Jesus. O centro das profecias, todas na palavra, Jesus. O que vai acontecer em Apocalipse, Jesus é o centro, ele é o alfa e o ômega, o princípio, o fim, ele é tudo. Então a gente às vezes se desconecta do Cristo e para que me serve profecia? Para que me serve saber? Para que me serve até dizer que guarda os 10 mandamentos? O que me serve guardar o sábado se eu não conheço o Senhor do sábado? O que me serve saber do dízimo e devolver os dízimos e as ofertas se eu não conheço o Senhor do dízimo, o Senhor das ofertas, o Senhor da igreja que se beneficia dos dízimos e das ofertas? Entende? Então, essa palavra tão bonita, e quem está falando não é uma pastora, não é uma teóloga de profissão, não é uma moça que foi salva pela graça de Cristo, se dedicou a conhecer desse Cristo para ser salva por Ele, ser limpa das suas carências, dos seus medos, e pode dizer de um jeito tão bonito, tão leve, tão simples, de uma vontade que dá de levantar daqui, espera aí, moça, que eu vou ali ficar com Jesus um pouquinho, que me deu uma saudade dele, sabe? Então, que fique isso para você, que fique para nós, esse convívio gostoso de, sabe, sentar perto de Jesus e ouvi-lo. Tenho certeza que assim como nas minhas lutas, a Juliana nas lutas dela, você com suas lutas na área da sexualidade ou em qualquer outra, fica só cola com Jesus, só gruda nele. Mergulha nele. Não é a água da vida? Mergulha e vai fundo. Não é o pão da vida? Come desse pão. Não é a luz, o brilho, não é ele? Então se deixa. Porque se ele não mudar, meu Deus! E se nós não aprendermos isso, Juliana, sabe o que as pessoas fazem com as igrejas, as que não são espirituais, estão só de longe olhando para nós? Ri de um bando de gente crente e religiosa que não entendeu o Evangelho. Por que as multidões seguiam Jesus? Porque Jesus era diferente dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus. Ele era diferente. Muitas vezes soldados foram para prendê-lo, outros foram para vê-lo e ficavam-se o dia inteiro acompanhando Jesus e ao final diziam assim, nunca vi ninguém falar como ele fala. Porque ele não só falava, ele vivia, ele era o verbo. Ele não tinha verbo para entregar, ele era o verbo. Então, acredita nisso. Você que não está feliz com a sua homossexualidade, acredita. Pode ser diferente. Você que é infeliz na sua heterossexualidade, em caminho de morte, de adultério, de prostituição, hétero como você é, mas andando por caminho de perdição, nós te apresentamos Jesus. E eu acho que você até já ouviu falar de Jesus. Eu acho até que você anda aí na igreja de Jesus. Eu acho até que você já leu esse livro que conta sobre Jesus, mas não entendeu que ele é vivo e ele não está nas páginas, ele sai dali e vem para o teu coração e ele está na glória e ele tem aqui conosco o seu próprio Espírito. Tá bom? Me deu vontade de falar assim mais tempo e deixei você aí me ouvindo quietinha. Mas ótimo. Fala mais, que é muito ótimo. Bom te ouvir. Foi ótimo. E essa experiência, eu lembro que quando eu me preocupava muito, exatamente por não ter esse título. Mas eu não sou pastora, mas eu não sou teóloga, como que eu vou falar para as pessoas? Pois é. E o Senhor me levou a Mateus 10:8 e ele diz assim, o que de graça você recebeu, de graça você dá. E o que nós temos? Jesus. E Ele é tudo, é Ele que nos basta. Então, o que de graça eu recebi é o que de graça eu dou. E quando as pessoas chegam, não, mas Jesus entrou. Deixa Ele entrar. Vamos convidar Ele para entrar nessa área da sexualidade? Vamos convidar Ele para te ajudar a atravessar essa dificuldade? Vamos. Então, agora que Jesus entrou aí, a gente pode seguir.
eu sei que vai dar certo, mas parte dele, né? Porque todas as coisas foram criadas para ele, todas as coisas são dele, todas as coisas para o propósito dele. Então, quando eu chamo Jesus, eu estou dizendo, eu sou fraco. A palavra diz que quando nós assumimos a nossa fraqueza, Ele pode nos fazer forte. Eu sou fraca, Jesus. Entra comigo na minha sexualidade, porque sozinha eu não consigo. E aí Ele vai nos ajudar a atravessar esse caminho. Muitas vezes nós vamos andar ombro a ombro, lado a lado, mas sabendo que quem nos une, nos fortalece e quem vai fazer todas as coisas é Ele. Né? A gente às vezes procura tantas coisas, se a gente vier para a simplicidade de Cristo. Né? Jesus, tenho para mim que ele não estava nunca num palco, ele estava sempre assim, olhando nos olhos. Ele conversava com as pessoas olhando nos olhos, entendendo a dor delas e falando, tudo bem, espera só um minutinho, saiu virtude de mim, eu quero saber quem me tocou. Então, eu acredito nisso, eu acredito que somos cristãos, precisamos ser como Cristo, então precisamos parar, ter esse olhar de amor e falar, Jesus, eu não tenho essa capacidade de amar como o Senhor ama, me dá esse amor para que eu possa transbordar. Jesus vem de uma forma sobrenatural. Eu nunca vi uma história que Jesus deixasse alguém falando. Jesus sempre vem e aonde ele chega, sempre há transformação. Guarda essa palavra aí no seu coração para você não esquecer jamais que Jesus é o centro de toda a vida humana. O amor, segundo o mundo entende, não é amor, é egoísmo escoltado. Esta é a conclusão do poeta. Ele disse a verdade. Misturamos tudo e a tudo chamamos de amor. E quando o amor poderia ser a expressão mais forte da vida, vira qualquer coisa invertida, sem vida. Lamento. Lamento que o amor esteja esfriando, que casamentos estejam acabando, que relacionamentos sejam sofridos, pessoas sejam feridas por pura falta de amor. Continuaremos aqui, acreditando no sexo com amor, em casais que se amam, em vidas que unidas em aliança de amor eterno, amor que dure enquanto Deus, o Deus eterno, existir. Chegando ao final do Sem Tabus de hoje. Obrigada, viu, Juliana? Eu que agradeço. Um prazer receber você aqui, ouvir tão belas palavras e a sua vida disposta a servir. Deus te abençoe. A você, muito obrigada pelo carinho. A gente se encontra aqui na semana que vem com mais um Sem Tabus. Excelente noite para você. Fica na paz e até lá.